No site ou no app, você acompanha aqui o nosso Relógio Entrevista e bom saber que você está sempre acompanhando a nossa programação. No nosso site é o radiorelogioam.com.br. Meus amados, olha aqui, com o crescente desejo de empreender nos dias de hoje, até mesmo pequenas empresas e MEIs precisam seguir os passos certos para evitar problemas futuros. Bom, e para falar mais sobre como abrir uma empresa ou conversar, aliás, com uma pessoa que de repente está a fim de abrir, ou uma pessoa que está em... Elisson, bom dia, querido. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui falando com a audiência da Rádio Relógio. Vamos tentar aqui ajudar nas perguntas, tentar ser mais claro possível nas respostas. Com certeza, obrigado pelo carinho, mais uma vez, eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Amigo, a primeira pergunta é a seguinte, Elisson. Para começar, quais os tipos de empresa, que nossos ouvintes podem abrir e qual é o mais indicado para começar? Bem, respondendo a sua primeira pergunta, a primeira definição é sobre o tipo de empresa, o ramo que você vai seguir. Você tem a opção de seguir no ramo comercial, é uma empresa do ramo de comércio, sim, uma prestadora de serviços ou uma indústria. Depois de definir o tipo de empresa, você vai definir o tipo jurídico, que vai desde o MEI até uma empresa limitada, uma empresa de um porte maior, de acordo com o porte da empresa. Uhum. Então, aí, definindo o tipo de empresa, você vai definir se é uma empresa individual, de um único sócio, ou se a empresa vai ter 2 sócios ou mais. Entendi. Já pegando carona nessa dúvida de como abrir, conta pra gente aqui quais documentos são precisos reunir para abrir uma empresa. Com relação a documentação necessária para a abertura da empresa, a primeira questão aí, a primeira situação é o IPTU do local da empresa. Porque o que é o IPTU? É o registro de onde vai ser, está num determinado município. Sim. E a prefeitura ela vai analisar a viabilidade de implantação daquela empresa naquele local. Tá? Então, o ponto-chave para iniciar o processo de abertura é o IPTU da empresa, do local da empresa. Tá? Na sequência, o que precisa? A prefeitura com o IPTU, ela vai analisar a viabilidade e vai liberar ou não, ou corrigir alguma coisa aí no tipo de imóvel para a instalação de determinada empresa. Seguindo isso, os documentos normais do sócio, todas as informações normais do sócio, desde o RG, CPF, data de nascimento, local de nascimento, estado civil, endereço do sócio. É basicamente isso que se precisa e é lógico, óbvio, o nome da empresa. A pessoa precisa decidir que nome vai ser a empresa, qual será a razão social da sua empresa. Certo, foi dado o recado. Especialmente aqui quero mandar um abraço para todos os empreendedores que estão sempre em sintonia na programação da Rádio Relógio. Agora a terceira pergunta aqui, meu amigo Elisson. Quanto tempo leva, rapaz, e quanto custa em média para registrar uma empresa? Com relação a essa pergunta, o processo completo, desde a constituição até todos os registros, incluindo aí a liberação da emissão de nota fiscal municipal, quanto ao estadual, que aí envolve aí impostos ligados ao comércio, que é o ICMS, ou indústria, até a constituição do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, e o alvará. Isso pode durar de 20 a 30 dias. E esse custo ele pode oscilar de R$ 1.500 a R$ 2.000, dependendo do tipo de empresa que vai exigir, digamos assim, licença, dependendo do local de onde vai ser instalado. Então ela pode durar de 20 a 30 dias ou até um pouco mais, se for envolver alguma coisa aí que envolve tinta, que envolve barulho, a emissão de poluentes, que aí vai ter que ter CETESB também, que é um pouco mais complicado, que aí duraria mais tempo. Mas normalmente de 20 a 30 dias. E o valor geraria em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Sempre é bom nos prevenir e manter a paciência. Agora, rapaz, como funcionam os impostos para empresas? E como posso escolher a melhor opção para o meu negócio? Essa definição de qual imposto seguir depende diretamente do tipo de empresa, está relacionado diretamente ao tipo de empresa que você vai abrir. Sim. Por exemplo, uma MEI, microempreendedor individual, ela é uma empresa muito simples, ela fatura a taxa fixa em torno de R$ 70 e realmente é uma empresa que tem esse limite de faturamento muito baixo. Saindo da condição de MEI, você vai para a condição de Simples Nacional, que você teria até 4.800.000 no ano, só que isso vai respeitar a sua média de faturamento mensal. E ela vai crescer, a alíquota vai crescer proporcionalmente ao seu faturamento. Até um determinado valor,
a alíquota é um pouco mais baixa e quando essa média de faturamento mensal crescer, a alíquota vai crescer proporcionalmente. Sim. Tá? E aqui você tem uma vantagem no Simples Nacional que não vai incidir o INSS da parte empresa, sobre a sua folha, sobre os seus empregados registrados. Aquele 20% da folha não tem no caso de Simples Nacional. Ele vai ocorrer no caso de uma empresa de lucro presumido, que é onde você pega o seu faturamento. Sim. E você presume uma determinada alíquota ali, que é a taxa do seu lucro. Determinou o seu lucro, você aplica as alíquotas dos impostos que incidem sobre o lucro presumido. E aqui, infelizmente, vai a parte do INSS empresa, que é 20% sobre a folha. Então, aqui começa a carga tributária a pesar um pouco mais. No lucro presumido já começa a pesar um pouco mais, que vem essas situações aí relacionadas diretamente ao INSS da parte empresa, que não tem essa situação no Simples Nacional. O lucro presumido, ele exige uma série de obrigações mensais, que numa empresa do Simples Nacional você não teria, tá? Então, ele é um pouquinho mais burocrático, um pouquinho mais complicado, é muito mais trabalhoso, tá bom? E temos também a opção do lucro real, que é quando você faz a apuração mensal do imposto, tá? Você tem ali uma apuração mensal de quanto que deu o lucro e em cima desse lucro você vai aplicar os seus impostos. Ele também incide o INSS parte empresa, que é o 20% sobre a folha de pagamentos. Espero ter sido claro nessa resposta. Com certeza, não tenha dúvida, meu amigo. Pelo amor de Deus, fica à vontade. Agora, para poder fechar, meu amigo Ellison, depois de abrir a empresa, quais são as principais obrigações que é preciso para poder cumprir, né? Para ficar em dia com a contabilidade. De repente eu quero abrir uma empresa, tal, como é que eu faço para poder ter mais confiança, né? E ficar em dia aí com a contabilidade, que é muito importante. Você vai ter ali uma obrigação com a contabilidade que vai fazer o trabalho mensal, vai gerar ali, se a pessoa tiver empregados registrados, vai ter folha de pagamentos, vai ter a contabilidade, vai ter o fiscal, né, que é o que gera os impostos, emissão de notas fiscais, emissão de impostos, e isso está diretamente relacionado também ao tipo de empresa. Se você tiver empresa do Simples Nacional, ela é muito mais fácil de tratar no seu mês a mês ali, tá? Dos fechamentos mensais. Uma empresa de lucro presumido, ela tem muito mais obrigações e uma empresa de lucro real também tem muito mais obrigações e burocracias. Então, essas são mais ou menos um resumo de como que é o tratamento de uma empresa depois de aberta, tá? As obrigações que vão ter em cada categoria de empresa. E o custo mensal delas depende do porte, depende da quantidade de empregados registrados, depende do movimento que a empresa vai ter, se é empresa de prestação de serviços, quantas notas fiscais de serviços vai ter emitida por mês, se é empresa de comércio, quantas notas vai ter ali, se vai ter só cupom fiscal, enfim. E aí também a de lucro real, que é a apuração direta, né? A apuração real do resultado da empresa, onde você apura tudo ali e tem muitas obrigações e burocracias a cumprir no mês a mês. Então elas vão depender, o custo delas, principalmente com a contabilidade, depende do tipo de empresa e do porte de empresa, do trabalho que ela vai gerar. Mais ou menos isso. Tá certo. Bom, gente, tá aí, hein? Eu conversei com o contador Ellison Soares, CEO, né, da Nosville, sobre como abrir uma empresa. Você que de repente quer se tornar aí um grande empresário e tal, a dica importante é tirar, né, todas as dúvidas com Ellison Soares. Ô, Ellison, por favor, rapaz, suas considerações finais. Fica à vontade aí para poder, né, as pessoas que quiserem seguir você, tirar alguma dúvida, por favor. E para encerrar, eu deixo aqui o meu agradecimento, a oportunidade de estar falando com vocês. E deixo aqui o nosso Instagram, que é o @nosvilleoficial. Agradeço muito pela oportunidade, espero ter ajudado a empresa, os recolhimentos, os impostos, enfim, espero ter ajudado. Um abraço e agradeço muito pela oportunidade. Valeu, Ellison, até a próxima. Gente, lembrando que quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em todas as nossas plataformas digitais. Essa edição foi pra conta.